Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. Bora comigo então? Nesse vídeo, a gente vai tratar um pouquinho, vai conhecer um pouquinho mais sobre os tablets e os smartphones e os usos desses dispositivos móveis com os jogos eletrônicos, né? Que é o conteúdo que nós estamos tratando. Então a gente vai falar do conceito, das características e dos jogos populares que nós encontramos nos tablets e também o uso desses dispositivos na escola e o uso dos jogos na escola. Então primeiro vamos falar um pouquinho dos jogos clássicos que surgiram quando ainda nós tínhamos telefones celulares, não smartphones, tá? Então, a primeira geração de telefones celulares, aquela geração analógica, que ficou conhecida pelo apelido de tijolar, por causa do formato, do tamanho e do peso que os aparelhos tinham, essa geração, ela não tinha jogos, tá? Ela era uma geração de telefones que simplesmente ligava para um outro número. Mas logo depois surgiram os telefones celulares digitais. Então, os aparelhos diminuíram um pouquinho de tamanho, as telas melhorou um pouco a resolução e esses telefones celulares, mesmo esses telefones celulares aí bem básicos, eles já tinham a função de jogos, mas eram jogos bem preliminares. Olha só o nosso slide aqui, ó. Por exemplo, os gráficos eram muito ruins, os pixels eram muito grandes, né? As telas eram monocromáticas, né? Só tinha uma cor. Então os jogos eram jogos bem simples. E você jogava utilizando o teclado do celular, tá? Então algumas teclas eram específicas para os movimentos do jogo, então era no teclado do celular que você movimentava os jogos. Fazia os movimentos dos personagens. Então, esse início dos jogos eletrônicos nos celulares não tem nada mais a ver com o que nós temos hoje, né? Hoje nós temos gráficos perfeitos nos celulares, né? Tão perfeitos quanto nos vídeos de notebooks ou de telefones, né? Então, a qualidade gráfica dos jogos aumentou muito. Por quê? Como os celulares viraram smartphones, esses smartphones eles passaram a ter uma característica de computador, diferente dos antigos celulares, tá? Então os smartphones eles têm processador, eles têm memória RAM, eles têm armazenamento, espaço para armazenamento. Então, e também eles se conectam à internet, coisas que os antigos celulares não faziam. Então eu consigo nesses smartphones, por exemplo, instalar jogos, tá? A partir da loja de aplicativos, mas eu também não preciso instalar os jogos, eu posso jogar online, diretamente pela internet. Então essa transformação do celular em smartphone, o smartphone é um microcomputador, né? Um computador portátil, isso possibilitou uma evolução muito grande dentro dos jogos eletrônicos. Então melhorou a possibilidade de gráfico, a resolução gráfica, as telas melhoraram muito, elas passaram a ser telas, né, de cristal líquido e que são sensíveis ao toque, então eu não tenho mais que utilizar o teclado, né, eu toco diretamente na tela, então isso facilitou e melhorou a qualidade dos jogos nos tablets e celulares, né? Então vocês olhem só, esse primeiro gráfico aqui é o mesmo jogo que nós vimos no slide anterior. Vocês lembram a minhoquinha que vai aumentando conforme ela vai comendo? É o mesmo jogo, mas olha só, a imagem que nós temos hoje, e eu vou voltar aqui o slide só para a gente entender, com a imagem que era lá nos primeiros celulares, tá? Então essa aqui é o mesmo jogo, numa versão inicial e na versão atual. Então você percebe a diferença que aconteceu aí nos jogos eletrônicos para esses equipamentos, esses dispositivos móveis, tá? Agora uma coisa interessante é os cuidados que nós temos que ter com o uso, né, com o tempo que nós ficamos jogando.
Quando você pega o seu celular ou o seu tablet para jogar, normalmente você faz o quê? Você vai utilizar ele aqui na sua frente e vai fazer o quê com o seu pescoço? Vai dar uma flexionada para olhar para baixo. Isso causa o quê? Olha só, uma tensão na sua coluna vertebral, tá? Nas nossas vértebras cervicais. Então vamos lembrar primeiro o que é essa coluna vertebral. Do nosso cérebro até o final aqui, onde começa o nosso cóccix, ou o osso sacro, nós temos a nossa coluna vertebral. Ela não é um osso reto, na verdade são vários ossinhos redondos que vão se encaixando um sobre o outro, ligando então o nosso crânio, tá, ao osso sacro que forma o nosso quadril. Essa é a nossa coluna vertebral. Por que coluna vertebral? Porque ela é formada por vértebras. A forma que essa coluna é formada, ela permite que nós possamos fazer esse movimento de flexionar o tronco para frente, para os lados, né? Então nós conseguimos nos movimentar assim por conta dessa estrutura da coluna vertebral. Então, nessa coluna vertebral nós temos 3 tipos de vértebra. As cervicais, no alto do pescoço, as torácicas, que estão presas às nossas costelas, e as lombares, que estão aqui no final, já na parte onde nós temos os nossos intestinos, por exemplo, tá? Então, essas vértebras, cada uma delas tem a sua função. Quando nós flexionamos só o nosso pescoço para frente, para olhar na telinha do celular ou do tablet, nós estamos fazendo uma pressão nas nossas vértebras cervicais. São as primeiras que estão aqui na altura do nosso pescoço, tá? Se nós ficamos muito tempo nessa posição, a gente pode causar um problema nessa região, tá? Porque essas vértebras acabam sofrendo uma sobrecarga. Se eu fico muito tempo com o pescoço dobrado para frente, eu estou exigindo muito dessa estrutura do pescoço. O normal é ele ficar retinho e não dobrado para frente. Então, se eu fico ali 2, 3 horas jogando com o pescoço nessa posição, eu vou causar uma lesão. Eu posso desenvolver um problema postural. E isso, talvez agora, enquanto vocês são jovens, não te traga muitos problemas, né? Não cause muitos problemas. Mas ao longo da sua vida, pode te trazer uma série de problemas, tá? Como, por exemplo, as hérnias de disco, né? Que são problemas que a gente pode causar na nossa coluna vertebral, nos discos que existem entre esses ossinhos, que ligam um ossinho no outro. Por isso, para evitar esse tipo de problema, o ideal quando você for jogar, você procure uma posição mais ereta do pescoço, tá? Então, talvez você trazer o teu tablet mais para o alto, para que o teu pescoço possa ficar numa posição melhor, ok? Então, se você está jogando e percebe que o teu pescoço está caído, tente corrigir a sua postura. Talvez você já tenha escutado muito da sua mãe, né, sobre isso. Olha a tua postura, arruma essa coluna, senta direito, menina, senta direito, menino. Porque é importante nós cuidarmos da nossa postura quando nós estamos fazendo alguma atividade. Jogar também é assim, ok? Então, cuide do seu pescoço, tá bom? Primeiro exercício nosso. Entre as diferentes funções que existiam nos antigos celulares e nos atuais aplicativos para smartphones e tablets, qual é comum em ambos os dispositivos? Então, nós vamos ver algumas funções aqui que nós encontramos nos tablets e nos smartphones e que existiam naqueles celulares mais antigos, tá bom? Então, o uso do Internet Banking. Alternativa B, o envio de fotos e vídeos. Alternativa C, poder fazer vídeos chamadas. Ou alternativa D, os jogos eletrônicos. Tempinho aí para você resolver o exercício. Voltamos em breve.
Corrigindo então o nosso exercício, então vamos lá. Qual dessas funções aqui que nós temos nas alternativas existem hoje nos smartphones e também estavam presentes naqueles celulares lá, aquela primeira era dos celulares digitais, tá? Então, de todas essas alternativas, a que nós encontramos em ambos os aparelhos são os jogos eletrônicos. Lembrando que naqueles primeiros celulares os gráficos eram bem ruins, né? Os jogos bem simples, e hoje a gente já tem os jogos bem mais aprimorados. Então vamos lá. Vamos falar então um pouquinho de alguns jogos aqui, né? Então, com esse grande uso dos celulares, dos smartphones e dos tablets, várias desenvolvedoras de jogos começaram a, por exemplo, adaptar jogos que foram para PC inicialmente ou que estavam lá com versões para os videogames, para os consoles, e começou a desenvolver versões para os smartphones, tá? Então aqui a gente tem algumas versões. Por exemplo, entre os jogos mais populares aí que apareceram para os smartphones, um foi o Angry Birds, né? Esse foi um jogo desenvolvido principalmente para os smartphones, né? Então ele não teve versões anteriores, já saiu uma versão direto para os smartphones. Esse jogo é aquele que você arremessa na verdade, uma bola em formato de passarinho contra uma fortaleza, né? Tentando atingir alguns alvos. Daí nós temos o Candy Crush, que é também um jogo que foi desenvolvido para os smartphones e celulares, tá? Não existia uma versão anterior para videogames, e que você tem que combinar os doces ali em 3, fazer combinação de trios, e você vai pontuando conforme essa combinação. Você sabe de qual jogo saiu essa ideia, não só para o Candy Crush, mas para todos os outros jogos que usam essa combinação de 3 elementos? Um jogo de tabuleiro muito antigo e muito conhecido, o jogo da velha. Então esses jogos de combinação de trios, eles na verdade, eles se inspiraram no nosso conhecido jogo da velha, aquele que nós temos que combinar ou 3 bolinhas, ou 3x para vencer a partida, né? Então esses jogos fizeram o quê? Eles repaginaram, reinventaram o antigo jogo da velha. Então a ideia do jogo é o mesmo do jogo da velha. Você tem que combinar 3 elementos em linha, pelo menos 3, às vezes pode ser até 4 aqui nos gráficos, né? E daí você vai pontuando. E a partir do Candy Crush surgiram várias outras versões. Aqui você combina doces. Existem versões que combinam frutas, versões que combinam decorações, né? Então a gente tem várias versões do mesmo jogo. E por fim, o Minecraft. Agora sim, o Minecraft foi um jogo que inicialmente ele surgiu para PC, para computador. Até hoje existe a versão do Minecraft para computador. Então a versão original do Minecraft é a de computador. Mas a desenvolvedora de jogos evoluiu, né? Trouxe agora uma versão para os dispositivos móveis, tá? Para o tablet, para o smartphone. Então hoje já é possível jogar o Minecraft nessas versões, né? O Minecraft é um jogo que você tem que construir, né? É um jogo alguns classificam de sobrevivência, né? Outros não usam bem essa classificação, mas é um jogo onde você vai construindo uma cidade, né? Construindo o teu habitat e vai evoluindo dentro do jogo. Algumas considerações que a gente deve fazer quando a gente pensa assim no uso do smartphone, né? E no uso dos aplicativos que nós podemos colocar nos nossos smartphones. Quando a gente abre uma loja dessas de aplicativos, nós temos inúmeras alternativas ali, né? Inúmeros aplicativos. Para tudo que você pensar, quase hoje existe um aplicativo. Alguns melhores, outros piores, né? Uns que funcionam com mais objetividade, outros nem tanto, né? Alguns, na verdade, são
um depósito de anúncios, né? A gente quase nem consegue usar direito o aplicativo de tanto anúncio que vem. Mas nós temos que ter alguma coerência com esse uso dos aplicativos. Olha só. Primeiro, usar um aplicativo só por usar é muito pouco. Ele deve sempre trazer um olhar pedagógico. Quando a gente está falando do uso de um aplicativo, por exemplo, por você, que está ainda em processo de desenvolvimento, de aprendizagem, de ensino. Então, o ideal é que você busque aplicativos que te ajudem nesse processo de aprendizagem, que te ajudem, por exemplo, com os teus conteúdos escolares. Então, olha que legal, se você tiver no teu smartphone um celular, um aplicativo que te ajuda a aprender uma língua estrangeira, né? Vê que interessante, você está combinando o que você pode aprender na escola com o que você pode aprender também através do smartphone. Outra coisa, quando a gente pensa em aplicativos que podem ser usados na escola, o professor deve sempre usar a tecnologia, essa do nosso smartphone, tá? Quando ela realmente fizer a diferença nesse processo de aprendizagem, pensando em agregar valor àquilo que está sendo ensinado. Então, quando a gente fala de usar o smartphone, fazer esse uso na escola, esse uso não pode ser aleatório simplesmente, tá? Usar por usar. Esse uso ele deve estar agregado ao processo de ensino na escola. Por exemplo, nós estamos aqui falando de jogos. Então, vamos jogar o Angry Birds, podemos jogar ele eletronicamente e depois podemos, talvez, vivenciar na quadra um jogo na quadra, tipo Angry Birds, tá? Então, aí tem a ver essa combinação do jogo eletrônico, por exemplo, e o uso lá na aula de educação física. Outra coisa que você tem que cuidar é a classificação. Esteja atento a essa classificação. Todos os aplicativos, eles têm uma classificação. Isso não é censura, mas é uma orientação. Então, se você ainda não tem, por exemplo, 16 ou 18 anos, você não deve baixar os aplicativos que estão classificados para essa faixa etária. Procure usar aplicativos no teu smartphone que estão classificados conforme a tua idade, tá? Isso é uma orientação que ajuda na sua formação, tá bom? No teu aprendizado. Segundo exercício nosso, então. Marque as afirmações com V para verdadeiro ou F para falso. Os jogos eletrônicos são encontrados nos antigos celulares e também nos atuais smartphones? O professor deve fazer uso de recursos tecnológicos quando estes realmente fizerem a diferença? Todo e qualquer aplicativo pode e deve ser usado nas salas de aula? O uso excessivo de dispositivos móveis não causa problemas de postura? Preencha ali os parênteses com verdadeiro ou falso. Daqui a pouquinho a gente volta para corrigir.
Vamos para a correção então? Olha lá. Verdadeiro, os jogos eletrônicos são encontrados nos antigos celulares e também nos atuais smartphones. Também é verdadeiro que o professor deve fazer uso de recursos tecnológicos quando estes realmente fizerem a diferença. Falso, todo e qualquer aplicativo pode e deve ser usado nas salas de aula? Não, tem que ter um significado. E falso, o uso excessivo de dispositivos móveis não causam problemas de postura. Não causam se você cuidar da postura. Se você não cuidar, ele vai causar. Terceiro exercício nosso, então. Quando um aplicativo deve ser utilizado como ferramenta pelo professor em sua aula, né? Quando que é legal usar esse aplicativo na aula? A. Sempre que possível, basta o aplicativo substituir o quadro e o giz, por exemplo. B. O uso de qualquer aplicativo deve ser sempre liberado aos estudantes. C. Quando o uso agregar valor ao conhecimento e à velocidade do ensino, daquilo que está se querendo ensinar. E D. Para ocupar tempo na aula. O professor conseguiu terminar a aula antes, pode usar o aplicativo aí. Será que é assim que deve ser usado os smartphones em sala de aula? Dê mais uma lida, resolva o exercício, daqui uns minutinhos voltamos para responder. Retornamos então, pessoal. Vamos corrigir o nosso exercício? Quando que um aplicativo deve ser utilizado como ferramenta pelo professor em sua aula? Quando o uso realmente agregar valor ao conhecimento e velocidade ao ensino, né? Que realmente ajudar vocês a aprender, ok? Revisando então, os smartphones, a gente viu que eles possuem uma arquitetura interna semelhante ao de alguns computadores, né? Eles têm memória RAM, processador, espaço de armazenamento, isso ajuda, né? Quando a gente fala de jogos eletrônicos. Já os tablets são dispositivos que têm uma interface também de tela sensível ao toque, destinado principalmente ao consumo de mídias, né? O smartphone ainda tem aquela função de comunicação. O tablet não, ele é para consumo de mídias, tá? E vimos que a função de jogos está presente nesses dispositivos móveis, basicamente desde a sua criação, ok? Por hoje ficamos por aqui, até breve, tchau pessoal!